nossas lives com a presença do professor Marcos Carvalho, né? O professor Marcos Carvalho é titular lá da Universidade Federal de Pernambuco, é bolsista de produtividade do CNPq, especialista nas temáticas de escravidão e de tráfico de escravizados, além também da história social do ciclo de insurreições liberais do Nordeste. É autor dos livros Liberdade, Rotinas e Rupturas do Escravismo, Recife, 1822-1850, e o Alufarro Fino, Tráfico, Escravidão e Liberdade no Atlântico Negro, em coautoria com os professores João José Reis e Flávio dos Santos Gomes, dentre outras publicações, né? Então, primeiramente, nós gostaríamos de agradecer mais uma vez o professor Marcos pelo aceite ao nosso convite, tão pronto, tão disponível, para a gente discutir um pouco aqui as pesquisas que ele tem realizado, né, há tantos anos sobre essas temáticas. A nossa live é intitulada O Comércio Atlântico de Escravizados da África para o Brasil, os Traficantes e a Revolução de 17. Então, Marcos, mais uma vez, obrigada. É um grande prazer estar dividindo esse espaço com você. Tá certo. Boa tarde. Prazer muito grande. Muito obrigado pelo convite. É uma honra, um prazer. Tá ótimo. Adorei esse convite. Uma oportunidade ótima. Muito bom de falar desse tema. Aliás, é muito bom falar de história. Mais do que nunca, temos necessidade de falar de história nesse país da gente. Sim, é verdade. Então, nós separamos algumas questões, né, como é de praxe, nas nossas lives. Então, inicialmente, a gente gostaria de pedir, né, se você poderia nos falar um pouco sobre a sua trajetória de pesquisa e os temas que a gente já citou aqui, o elo, então, de ligação entre os estudos das revoluções liberais, né, em Pernambuco, algo que você começou pesquisando, e as temáticas mais recentes sobre elites, tráfico interno, que é um pouco disso. Tá certo. Muito obrigado. É uma pergunta muito boa. Aquele fácil, difícil de responder, né? Porque a vida às vezes é feita um pouco dos acasos, e no meu caso, eu sempre tive uma certa inveja de um historiador que parte, vamos dizer, de uma hipótese, e você vai tentar ver se aquela hipótese funciona ou não. Isso é uma das maneiras mais antigas de fazer história e das mais profícuas, realmente, dá muito certo. A outra é mais usar a filosofia analítica, quer dizer, fazer uma pergunta e ver o que acontece. Essa é mais difícil, né? Principalmente que as perguntas geralmente são mais simples. O que foi isso que aconteceu? Como foi que aconteceu? Quem são as pessoas? São perguntas abertas. Você não sabe exatamente onde você vai chegar. E eu sempre gostei de perguntas abertas, né? Uma coisa minha, né? Que eu gosto mais. E então, quando eu comecei a trabalhar com história, né, fazendo meu mestrado, era sobre a praeira, que é um tema maravilhoso, né? Era fim da ditadura militar, começo dos anos 80, 1981, então estava muito em voga essas questões de democracia, de liberdade, e eu fui estudar a praeira. E então, quando eu estava estudando a praeira, eu comecei as perguntas eram, principalmente que tinha muitos estudos sobre a praeira baseados nos jornais. Então, nos jornais, né? Os jornais, aqueles jornais liberais radicais, e minha pergunta era muito simples. O que é que está fora dos jornais? O que é que os manuscritos dizem, né? E então eu entrei em outra coisa que foi também um vício, quer dizer, ler manuscrito, ver a documentação policial, aquela coisa, aquelas correspondências. E então fui entrando nisso. E então, quando eu fui entrando nessa documentação, começou a aparecer para mim um outro problema, que não era bem o problema dos liberais radicais, era um outro problema. Eram os escravos, né? Quer dizer, as rebeliões, o protesto, aparece na minha frente, de repente, em 1846, eu estudando para eles, um negro livre no Recife, ensinando outros negros a ler e escrever, com 300 seguidores, que confusão do diabo era aquela. Então comecei a ver isso, e ao mesmo tempo, como todo mundo da minha geração, nós éramos muito marxianos, para não dizer marxistas, não é? Porque seria uma outra coisa. Então a gente diz assim, não, a primeira coisa para a gente explicar é a economia, né? Que, aliás, eu considero isso um princípio heurístico, quer dizer, uma forma de começar a pesquisa muito útil. Eu recomendo ao estudante jovem, quando você não está sabendo para onde ir, procure ver a economia do lugar.
que é que aquelas pessoas vivem, quais são as pessoas mais ricas, onde é que vem o dinheiro, enfim, esse tipo de coisa. Então, toda a literatura brasileira falava do comércio atlântico de escravos, né? Então, cadê os traficantes de Pernambuco? Eu disse, bem, vou ver o Capital. Eu fiquei logo curioso, a pergunta, os traficantes eram do Partido Conservador ou os traficantes eram praeiros, né? Aquela coisa, né? E, de repente, eu vi que não tem lugar nenhum o nome daquelas pessoas. Tinha até o Peter Eisenberg, o sempre grande Peter Eisenberg, que ele tinha os censos possíveis naquela época. Ele já trazia os números possíveis, os volumes possíveis de pessoas que vieram para Pernambuco, aquelas informações dos ingleses, assim, mais à mão. Então ele tinha, mas não tinha os nomes, não tinha lugar nenhum. Quer dizer, o que é que aconteceu? Essa imensa quantidade de pessoas vinha de disco voador, né, para Pernambuco. Como é que essas pessoas vinham? Então ficou essas mil curiosidades. E aí, por conta de tentar entender a praeira, e quando eu terminei minha dissertação de mestrado, eu vi que eu tinha que entender a independência, e no meio tem a cabanada, porque me fascinou, porque a cabanada, deixou a cabanada pernambucana, não é a cabanagem no Pará, é a cabanada que é em Pernambuco e Alagoas, né? A cabanada deixou marcas assim muito fortes, né? Na época da praeira, tinha marcas do que tinha acontecido naquela grande rebelião, que Peter Eisenberg já tinha dito que a produção açucareira de Pernambuco caiu em um quarto, quer dizer, em 25% voou, porque a rebelião foi tão grande no campo. Então, eu fui tentar estudar aquilo. Mas para entender aquilo melhor, tinha que ir até a independência. E quando chega na independência, o maior problema não era os liberais radicais, era o quilombo do Catucá, de Malunguinho. Então, eu fui puxado para a escravidão. É uma coisa muito interessante. Eu não foi uma intenção minha nunca, sabe como é assim? Não, eu vou estudar escravidão. Eu queria estudar e entender Pernambuco. Ao mesmo tempo, era uma marca da minha geração, e eu repito muito, que agora está voltando. Quem estava estudando no começo dos anos 80, fim do governo militar, mas ainda governo militar, porque no final dos 70 ainda estavam matando gente, né? Matando gente, Manuel Fiel Filho, o Davi Capistrano, né? Quer dizer, estava matando gente ainda, fora o que sempre matou-se, o que sempre se matou no Brasil, né? De gente pela polícia, pelas Forças Armadas, enfim, né? Por fazendeiros, sempre se matou muito no Brasil. Mas fora isso, tinha os crimes políticos que ainda tinham acontecido poucos anos antes, né? Então, o grande problema do brasileiro naquela época, o brasileiro que acreditava um pouco em democracia que fosse, era a impossibilidade da democracia no Brasil. Porque se você vivesse em 1981, quando eu estava fazendo mestrado, 82, 83, 84, o que é que você tinha? Você tinha no Brasil, né, uma monarquia, que era uma ditadura, né? A ditadura, o imperador tinha um poder moderador, ele dissolvia a Câmara quando dava na telha dele, inclusive, como não estava na Constituição a escravidão, ele podia ter abolido, né? Podia ter abolido facilmente, era uma lei, como foi a Lei Áurea, né? Não precisava nenhuma reforma constitucional, né? Então, o próprio imperador podia ter levado isso adiante muito cedo no Império Brasileiro. Então, nós tínhamos uma monarquia, depois uma república velha, que foi, né, um arremedo, né, republicano, mas que não era realmente o nome República Café com Leite é muito bem batizado. Depois veio Getúlio, né? Getúlio, né, que deu um golpe no golpe, depois um golpe no golpe que ele tinha dado, né? Então, nós tivemos Dutra naquele clima de Segunda Guerra, e aí, finalmente, nós tivemos um presidente. E aí volta o Getúlio. Volta o Getúlio, mas se suicida, não termina o mandato dele. Nós tivemos Dutra que terminou. E depois veio o Juscelino, que terminou o mandato. O Juscelino também terminou o mandato, está perto de 3 tentativas de golpe contra ele. Depois veio o Jânio, que renunciou, e o João Goulart e foi derrubado. Então, o Brasil é um país que, em toda a sua história, tem tido 2 presidentes eleitos, né, que terminaram seus mandatos. Quer dizer, era impossível a democracia no Brasil, né? Era uma coisa impossível. Então, qual era a raiz disso? Era a escravidão. Então, a grande questão que estava à frente dos historiadores naquela época, né, em 1980, na década de 80, era entender a escravidão. Quer dizer, a raiz do autoritarismo brasileiro devia estar na escravidão, que é uma coisa que está voltando agora. Né? Nesse momento agora, do fascismo crescente no Brasil, um fascismo populista, né? O racismo escancarado, esses problemas todos, inclusive com a participação popular, né? Dentro dessas formas de exploração. Então, nós estamos voltando a estudar a escravidão.
né? Então, eu fui muito puxado para esse assunto, né? E aí, depois que eu terminei meu doutorado, aí resolvi escrever realmente sobre resistência escrava, sobre tráfico de escravos, cheguei a escrever sobre resistência indígena, também por causa de pergunta, porque na praeira, na Caminhada, era índio, para Dedéu, né? A população nativa do Brasil, de Pernambuco, é imensa, né? E estava em tudo, né? E se escrevia pouco, né, sobre isso. Agora também se escreve já muito. Então, eu sempre trabalhei, Daiane, com perguntas abertas. O Sim. que é isso? Como é que está acontecendo? E aí chegou aquele ponto, em torno de 2006, que cadê os traficantes de Pernambuco? O que é que eles fazem? Quem são? Já tinha identificado quem são? Já estava começando a pensar em trabalhar mais a sério, e aí eu mergulhei nessa história, né? E aí passei a orientar dissertações, testes sobre esse assunto, né? Sobre o comércio atlântico de gente para Pernambuco, né? E quem são os grandes negociantes, como é que são as rotas. Nunca fui muito um cara do numbers game, para usar a célebre expressão do Philip Kurth, livro de 1969, que é a expressão game, em inglês, é muito boa, quer dizer tanto jogo como brincadeira. Então, Uhum. 31 alerta, uma brincadeira de criança é um game também, né? Então, é um joguinho e uma brincadeirinha com os números. Eu nunca, claro que a gente vai achando números também, né, do volume, mas eu sempre fui mais preocupado com os processos em si, né, e com as pessoas. Então, hoje em dia, realmente eu trabalho com a história social do tráfico. É isso que eu faço. Quer dizer, como é que essas pessoas diferentes. O meu foco maior são os grandes traficantes. Mas eu termino indo parar também no Purão, no convés do navio negreiro, nos marinheiros, os trabalhadores do tráfico, o envolvimento da população em terra, né? Então, é um universo, o próprio navio negreiro, como diz Marcos Red, que é um personagem histórico fantástico, né? Uhum. O navio negreiro em si é um grande personagem histórico. Então é isso, é uma coisa que vai acontecendo e até hoje, porque eu trabalho muito com perguntas, Dayana. A minha grande curiosidade são as perguntas. O título dessa palestra é uma pergunta voltando, né? 1817, né? Cadê os traficantes em Uhum. 17? Então, atrás dos traficantes, o que é que eles estavam fazendo, né? Como é que eles estão se envolvendo? Então é isso, né? Eu gosto da pergunta aberta, Okay. né? Pronto. E trouxe. Respondi. Foi maravilhoso as perguntas serem abertas, que nos trouxe tantas temáticas que você já trabalhou e que nos ajudam a entender, né, principalmente Pernambuco. Então, professor, enquanto grupo político, né, se a gente for pensar nos negociantes de grosso trato, muitos deles, traficantes de escravizados, tiveram um verdadeiro destaque, né, nas questões relacionadas tanto à elevação do Brasil a Reino Unido, a Portugal, e também o processo de independência. Se a gente for tratar do Rio de Janeiro, né, tantos estudos que já se fizeram sobre os negociantes e sobre os traficantes para o Rio de Janeiro. Então, como se dá a inserção dessa camada social, né, os negociantes, antes tão desconhecidos, como você mesmo já nos falou, essa camada social e política, na Revolução de 17 e também no contexto de construção do Estado Nacional a partir de Pernambuco? Isso é uma pergunta ótima, é uma pergunta aberta que a gente tem que estudar mais para o Brasil inteiro. Há uma espécie de uma intuição, né? Quase que uma intuição histórica, e intuição é legítimo, né? É quando você leva do geral ao particular, você sabe um conjunto de processos, né? E às vezes você não sabe exatamente a ligação entre esse conjunto de processos e o particular, mas você faz um salto indutivo e chega lá, né? Então, isso seria a intuição, não como uma coisa mágica, mas como um salto indutivo, praticamente. Então, há uma certa intuição histórica, a gente induz, né? A gente realmente pensa, né? E tem sentido desde historiografia mais antiga. Eu não sei quem começou isso, se foi o próprio Zé Honório, se foi acho que foi Caio Prado Júnior e a Evolução Política do Brasil, mas está em muita gente, né? Que ali na independência, né? E os negociantes de escravos realmente interessava a ele a unidade territorial e, se possível, a monarquia. Mas aí a unidade territorial era fundamental, porque daria força ao Brasil para se contrapor, aliás, aos negócios do tráfico para se contrapor à Inglaterra, né? E isso é fato. O Brasil tivesse se fragmentado em repúblicas, né? Talvez as coisas não tivessem funcionado. E não é à toa que, quando aconteciam esses movimentos, né, no Brasil republicano, havia uma ameaça ao tráfico. A Revolução 17, ela tem um documento muito interessante que é muito mal interpretado,
que, aliás, é uma coisa que se faz hoje em dia no Brasil, que se fez muito nos anos 90. Não sei se foi a influência dos anos 80 também, influência, diferentes formas de influência, que é banalizar todos esses grandes movimentos sociais. Então, eu sou de uma época em que a praieira não era nada, não era nada, era um bando de cara aí, nada, um bando de escravagista, aí pronto, não ia mudar em nada o Brasil. Né? E aí também, em 17 também, era um bando de Confederação do Equador, Inconfidência Mineira, e tudo, nada disso era nada, porque tudo ia continuar como sempre foi. Mentira, mentira. É preciso que os historiadores reajam. É preciso não banalizar as lutas do povo. Não podemos banalizar essas lutas do povo. Né? As nossas derrotas são importantes também. Então, amanhã vão banalizar o quê? Vão dizer que o Brasil atual é igualzinho ao Brasil de 10 anos atrás? Né? Atualmente é tudo igual. Ah, é a mesma coisa. É a mesma coisa, é igual, não mudou. Não. Como não mudou? Né? Então, nós não podemos banalizar isso. A gente tem que olhar para os nossos movimentos sociais e ver que eles têm contradições. Inclusive, na Revolução 17, ela foi apropriada pela elite pernambucana. Então, quando a gente começa a ouvir falar da Revolução 17 aqui em Pernambuco, é assim aquela coisa muito bonita, aqueles senhores de engenho bacanas, senhor de engenho que queria a independência do Brasil. Aí tem um casamento, né? Fizeram até um filme, virou até filme de Tezuka e Yamazaki, que eu nunca vi, pode ser até que seja muito bom, né? Mas é o do Domingos José Martins com a filha de um grande negociante de tudo, né? Inclusive de escravo, que era o Bento José da Costa. Então ficou aquela coisa bonita, aquela Revolução Francesa ali, não tem nada disso. O Domingos José Martins, para começar de conversa, ele era abolicionista. Ele era abolicionista, sim. E aquele viajante Tolena diz que quando foi para o casamento, ele cheirava sanculote de longe. Né? E o sogro não queria esse casamento, não, sabe como é? Ele não queria porque ele não era, não queria porque ele não queria um abolicionista. E assim por diante, quer dizer, quando termina a Revolução 17, é o pau cantando no lombo dos escravizados, dos negros e pardos do Recife, que tomaram as ruas, sabe? Das fugas que houve. Inclusive, eu suponho que o quilombo do Catucá é um resultado das fugas dos engenhos, porque muitos dos senhores de engenho da zona da Mata Norte aderiram, né, porque eram os senhores de engenho, os proprietários rurais medianos e menos ricos, né, e aí o pau cantor foi lá mesmo, sabe como é? Então isso facilitou a fuga de gente, né, para os quilombos. Então, isso é muito importante, essas lutas, quer dizer, a gente nunca igualar tudo. Claro que no meio dessas lutas, tem aqueles senhores de engenho, tem aqueles proprietários que querem só se dar bem, né? E muitas vezes eles se apropriam daquele evento histórico, criam uma falsa memória sobre aquilo, né? E mostra todos esses movimentos sociais apenas como movimentos brancos, que o povo em nada apareceu ali. O povo tentou sim, o povo lutou e muito, e como diz Capistrano de Abreu, né, como dizia, né, o Capistrano, o povo brasileiro foi capado e recapado nessa história toda. Então, em 17, tem muita manifestação popular, e o documento mal interpretado que eu falo é o documento dele, em que eles dizem, né, que correu boato de que eles queriam abolir a escravidão e que isso não era verdade. Mas que devia abolir mesmo a escravidão a longo prazo. Mas eles sabiam que não era para aquele momento, né? Mas honrava eles esse boato. Então, no tempo certo, né, numa política gradual, a gente realmente pretende abolir a escravidão. Aí o pessoal diz assim, não, então era tudo escravista. Peraí, 1817, onde é que não tem escravidão? Onde é que não tem? Até o Haiti voltou a corver. Onde é que não tem escravidão em 1817? Né? Na Europa Central, aquela Europa mais rica, beleza, tá, tudo bem. Só lá. Né? Só lá. Então, o cara anunciar que vai acabar com a escravidão, isso é muito avançado. E a coisa era tão séria, né, que, na época, o segundo maior traficante de escravo de Pernambuco, que é o José de Oliveira Ramos, ele simplesmente ele foi preso pelos rebeldes. E o outro, que depois que passa a se dar bem no tráfico, depois da Revolução, o Elias Coelho Cinto, consegue fugir para Angola, porque senão ia ser preso pelos rebeldes, pelos republicanos, né? E na década seguinte se torna o maior traficante de escravo de Pernambuco do século XIX. Né? E tem traficante de escravo, tem um desembargador,
que eu tenho um orientando que fez uma qualificação recentemente, e André Limian está até na banca, né? André está até aqui. Boa noite, André. Aqui também André Lila, Adriane, um bocado de amigos aqui, né? Puxa, amigos, vocês têm tanta coisa para fazer, estão gastando seu tempo aqui comigo, né? Mas, assim, e o Jeffrey Aslan Silva, ele tem um dos personagens, que é sobre desembargadores, é um desembargador que tem pelo menos 3 desembarques na Navio Negreiro no nome dele, e esse cara está na deduragem da Revolução 17, né? É dedo duro, né? Está lá entregando todo mundo, e uma das acusações contra ele é de contrabando, porque também se fazia contrabando de cativos. Se fazia já, no Brasil sempre se fez. O litoral brasileiro é imenso, e sempre foi possível, né? A pessoa só pagava o imposto se fosse querer vender o cativo, assim, em Salvador, mas ele podia sair um navio negreiro ali, direto ali de Salvador, fingindo que vai para algum lugar, ou mesmo de algum porto de cabotagem, dominado por um grande proprietário rural, sair de Salvador, daqui de Pernambuco, ir para a África, né, comprar gente e voltar direto para aquela praia onde desembarcava. Até a literatura universal prova isso, porque é assim, Robson Crusoe, né? Se você pega o Daniel Defoe, o Robson Crusoe, é assim o começo, ele está na Bahia, ele tinha traficado cativos na África, termina na Bahia, vira senhor de engenho, aí combina com o senhor de engenho da Bahia, lá na África, pede comprar gente, trazer de volta diretamente para os engenhos dele ali. Se ele quiser comprar em Luanda, aí ele paga impostos. Se ele passar por São Tomé e Príncipe, também. Mas ele pode fazer um bate e volta, sabe? Um bate e volta. O Brasil era o lugar mais perto do litoral africano das Américas, né? Então, esse contrabando sempre houve. Então, o 17 me impressionou muito. E o que a gente nota em todos esses movimentos, né, geralmente, a maioria dos grandes negociantes de escravos estão a favor do Partido Conservador, da Ordem, né, e do Império. Geralmente. Né? Não é à toa que a Quinta da Boa Vista foi uma doação do grande traficante de escravos. Né? Então, porque é um interesse realmente. O interesse é na unidade para se contrapor contra a Inglaterra. Além do que, vamos pensar direitinho. Um grande negócio de gente é melhor a monarquia do que a república. Porque a possibilidade de uma repressão organizada, a possibilidade de uma ordem jurídica que reprima a população pobre é maior. Né? É uma estrutura mais sólida para reprimir, né? Não é à toa. Enfim, é uma das funções da monarquia. Então, é uma ligação que é interessante, sabe, Dani? Porque está avançando isso na historiografia brasileira. Você está vindo do pessoal que trabalha com a história da África. Tem toda uma historiografia nova aí, vindo inclusive brasileiro, né? Alquinaldo, Mariana Canda. Essas pessoas estão começando a trabalhar no que está acontecendo do outro lado, né? Inclusive com personagens fantásticos, tipo o Arsênio Pompeu de Carpio, né, que morou um tempo aqui no Recife, morou pelo Rio de Janeiro. Quer dizer, esses grandes traficantes eram camaradas, pessoas, eram grandes executivos internacionais, viajavam o mundo inteiro, sabe? E, enfim, são personagens fantásticos de se estudar. E aí vem outra pergunta, né? Os traficantes em si, que são grandes bandidos legalizados, né? Como a gente está vendo tantos no mundo contemporâneo, né? O cara aí, esses grandes caras do mercado de capitais, esses grandes especuladores, talvez aí daqui a 200 anos a gente olhe para eles como grandes bandidos, né? Que fizeram grandes males à humanidade, mas na época em que eles viviam isso era naturalizado, né? Porque é outro erro da gente, né? A gente pensar que pelo fato de incomodar a gente, uma coisa que aconteceu no passado e que nós consideramos hedionda, não quer dizer que aquilo não tenha sido naturalizado naquele passado. Então, o tráfico atlântico de gente era hediondo. E era, até para quem considerava hediondo naquela época, naturalizado. É como agora, morrer no Brasil 114 mil pessoas. Eu vou dormir hoje. Isso me incomoda muito. Mas se eu disser a você que não está sendo naturalizado no Brasil, eu estou mentindo. Infelizmente, está sendo naturalizado, inclusive pelos donos do poder, né? De boa. É como se a vida não está continuando. Né? Então, os grandes crimes da humanidade, eles são banalizados mesmo pelos contemporâneos.
né? E levam suas vidas, apesar de tudo aquilo que está acontecendo no entorno deles. E o tráfico não era diferente. Exatamente. Nós já temos algumas perguntas, Marcos. Eu vou fazer a minha terceira e fazer algumas se você tiver disponível para respondê-las. E aí eu vou fazer a minha última, que eu já tinha preparado, e aí eu dou espaço para que os nossos telespectadores fizeram. Então Tá você certo. me. Tá bom? Você tinha Tá certo. mencionado, até na sua fala, mas também em alguns dos seus artigos, né, que para além de compreender então esse grupo de traficantes de escravizados e seus interesses, é importante então a gente se ater nesse personagem histórico, né, assim você mesmo denomina, essas embarcações, esses navios, né, e a forma como esse comércio ia ser realizado. Você gostaria então de tratar um pouco melhor desse cotidiano, né, e principalmente de algo que também é importante na sua pesquisa sobre o desembarque de crianças, principalmente pós-1831, né? E o fim legalizado do tráfico. Eu vou Do começar tráfico talvez legal. por esse fim, né? Que também foi uma pergunta que foi me aparecendo também, né? Eu estudando o tráfico para Pernambuco, eu fui notando cada vez mais uma coisa que já se sabia, porque isso já está em Joseph Miller, nos livros dele dos anos 70, que ele fala que a partir do século XIX há uma oferta muito grande de crianças pequenininhas à venda em Angola, né? E Angola, no caso, Congo, Angola, digamos assim, aquela região ali que, se eu fosse americano, chamada África, chamaria de África Centro-Ocidental, mas Congo, Angola é uma palavra que funciona, eu acho, melhor, é mais do que África Centro-Ocidental. Eu não gosto muito desses anglicismos, não, sabe? África Ocidental e África Oeste, chama Guiné, mas enfim, é, é, então, dali do Congo Angola, o Joseph Miller já tinha dito, e tinha uma historiografia avançando sobre isso. E então, à medida que fui estudando o tráfico para Pernambuco, eu fui notando realmente a presença de crianças pequenininhas. E lá para as tantas, o meu grande interesse, estudando a ligação entre os traficantes de escravos e os senhores de engenho, que também era uma pergunta aberta, né? Como é que é a ligação? Porque o que tem na historiografia do Nordeste, muito Gilberto Freiriano, é o senhor de engenho sempre como vítimas. Então, o senhor de engenho, coitadinho, né? Explorado pelo Pacto Colonial. Poxa, coitadinho do bichinho. Aí dentro do Pacto Colonial tem um traficante malvado, que é um português malvado que suga o dinheiro dele. Então, como é que é essa história? Só que o que eu mais encontro é o tráfico nas praias, só que as praias de Pernambuco, todas elas, é na beira dos engenhos, né? E eu comecei a ver que não tinha jeito, não tem como navio negreiro, né, que tem a tripulação de 12 a 25 pessoas, chegar no engenho onde tem 500 moradores, 40, 50, 100 capanga, o senhor do engenho é juiz de paz daquele lugar, é coronel da Guarda Nacional, ele vai desembarcar os caras dizendo, eu trouxe essas pessoas aqui, eu vou vender lá na esquina. É ilegal, quer dizer, ninguém é dono daquilo. Em 1831, o cativo ele é apropriado. A expressão escravizado, a partir de 31, né, ela é super, completamente exata. Né? Eu sou a favor do emprego dessa expressão, porque não naturaliza a escravidão, é uma questão política. Né? Mas depois de 31, ele é escravizado, é reescravizado. Né? Se ele tiver, ele fosse cativo, mas já está sendo escravizado mesmo, do ponto de vista legal. A pessoa foi escravizada por aquele senhor de engenho. Então, os senhores de engenho é que recebem. Os senhores de engenho são os traficantes. Né? Inclusive, traficantes urbanos, às vezes, compram engenho. Só que aqueles senhores de engenho muito ricos, do litoral, às vezes, gente de família muito importante, eu tenho estudado isso com os meus orientandos, com o Paulo Cadena, com a Aline de Biasi, com a Amanda Gomes. A gente tem estudado muito esse tipo de coisa. Quer dizer, alguns desses senhores de engenho é da família de quem? Do Marquês de Olinda, Araújo Lima, dos Cavalcante, dos condes e barões de Pernambuco. Né? Então, estão desembarcando. E eu queria, a minha pergunta é essa, como é que esse negócio de desembarque? Porque a gente tem a memória de um camarada que desembarcou aqui em Pernambuco, que é o Bacuáqua. O Bacuáqua, que merecia ter uma praça no Recife, que é um grande herói da história do mundo atlântico, é uma pessoa que veio no navio negreiro e conseguiu escrever suas memórias. São ditadas, aquele estudo do Robin Law,
e do Paul Lovejoy, é muito bonito, né, sobre a vida dele, porque eles foram tentar descobrir se o relato do Bacuacua não era uma invenção como o do Equiano, né, quer dizer, seria, na verdade, um cativo nascido nas Américas que inventou toda uma série de histórias, ou mesmo, né, que muitas com base na realidade, como cativo, né, mas outras que ele tinha ouvido falar, quer dizer, de repente ele conversou com africanos que contaram a ele como era a vida na África. Não, se descobriu que o Bacuaca realmente era um africano, e o que ele relata sobre a África, só uma pessoa que veio daquele lugar era capaz de ter relatado. E essa pessoa desembarcou em Pernambuco e foi cativo aqui. Acredito que, inclusive, cativo em Goiânia, porque tem aquela dúvida, porque diz que desembarcou num lugar chamado Macaro, porque estava lá no documento do cônsul inglês, Macaro, né? E aí ficou aquele negócio, se fosse Itamaracá, né? Mas o cônsul inglês, ele se refere várias vezes nessa época a Itamaracá. Então, Macaro é Macaro mesmo. Mas depois eu andei vendo, na verdade, é uma paróquia de Santo Antônio Macaro, justamente ao lado de Barra de Catuama, que é uma das grandes praias do tráfico. Então, ele Uhum. desembarcou numa praia bem identificada ali e foi escravo. E ele tinha a narrativa do seu desembarque, que corresponde a outros casos de cativos que conta como aconteceu. Aí eu disse, onde é que eu vou achar narrativas? E as narrativas onde é que estão? Em processo de ação de liberdade. Né? Quer dizer, tentar achar aqui em Pernambuco eu quero ver se eu acho ações de liberdade de africanos. Porque Uhum. os africanos que queria dizer, olha, eu entrei depois de 31, talvez houvesse narrativas dele desembarcando. E então encontrei, já envolvi outros orientando, no caso é Renato, que está trabalhando com a tese, fazendo mestrado dele sobre um desses desembarques, uma dessas africanas, e é tudo criancinha, claro. A pessoa está na década de 70 contando como foi seu desembarque, é porque era uma criancinha. Então tem aquela narrativa da pessoa com memória de infância, né? E às vezes a infância é muito, muito pequena, a criancinha é muito pequenininha, quer dizer, o caso ela veio é muito pequena, né? Então eu fiquei assim, bem, volto para o assunto das crianças. Então, novamente retomei até documentos que eu já tinha estudado para identificar crianças pequenas, né? Eu publiquei na Afroásia um texto de uma feitoria do tráfico de traficantes de Pernambuco lá no Benin. Encontrei uma documentação dentro da documentação de um navio negreiro na Inglaterra, uma documentação que não está no Parliamentary Papers, é uma documentação manuscrita que ficou lá jogada, os ingleses não deram bola. E então tem toda uma correspondência dessa empresa. E o executivo, né, em Pernambuco, era uma figura muito importante, o Azevedinho, e é o executivo mesmo, né, porque tem um contrato, né, dos traficantes, dizendo que os donos daquela empresa são 20 acionistas, mas que todos os nomes vão ser comprados, né, em nome do Azevedinho, né, desse José Francisco de Azevedo Lisboa. E vai aparecer o nome dele. E que ele, por isso, não precisa entrar com nenhum capital, mas ele não é dono de nada. Ele vai ser pago em comissão como se fosse um dos 20 sócios. Então, na verdade, ele via de comissão. Então, ele é um executivo, né? Ele Uhum. gerencia essa coisa. Então, né, numa carta dele, ele fala como é que aqueles empregados devem comprar os cativos lá no Benin. Ele diz, olha, o gosto do país, o Brasil, né, são escravos de 12 a 20 anos. Mas não dispensem meninas de peitos cheios. Tá certo? Então, se tem uma menina em idade púbere, eles deviam comprar também, mas de preferência meninos de 12 a 20 anos, ou seja, adolescente, jovem. Abaixo disso, já baixa o preço. Todo mundo sabe que o comércio atlântico de gente depende muito do lado da oferta. Quer dizer, o que é que o navio negreiro encontra lá à venda naquele lugar? E, claro, do lado também do comércio em si, qual é a capacidade de pagamento que tem o traficante. Então, tem toda uma historiografia para o século XVIII de navios negreiros que às vezes chegam num determinado porto ali da Guiné, né? Do Golfo da Guiné, da África Ocidental ou da Costa da Mina, como você quiser chamar, né? Dá para todo mundo entender o que é que eu estou falando, né? E aquele é a costa a sotavento, né? Porque o vento leva numa direção só. Então o cara começa num porto, no que seria mais ou menos hoje em dia Gana, vai indo para Togo, Benin, Nigéria, né? Ele vai indo naquela direção, né? Porque é onde leva o vento e também a correnteza, tem o Equador ali um pouquinho ao sul, né? Então a navegação é meio vagarosa e tal.
Então, o navio, às vezes, chega num porto e tem um navio, literalmente, do Brasil com ouro. O holandês, literalmente, com ouro brasileiro, né? Ou o francês com os produtos. E aí, aquelas comunidades, né, e os negociantes africanos estão vendendo cara a sua mercadoria, porque eles têm uma noção muito clara do valor daquilo. Então, isso é um outro dado, né, interessante. Então, às vezes, um navio negreiro chega e a mercadoria que tem é aquela. E a gente pode supor que crianças pequenas são mais baratas, né, são mais baratas do que um adolescente, né, uma pessoa mais forte. Ao mesmo tempo, e isso é a explicação clássica da história africana, né, as crianças são mais vulneráveis. No caso de Congo, Angola, são regiões muito menos populosas do que Nigéria, Gana. Né? Nigéria, então, nem se fala aquela região que é hoje em dia a Nigéria. Né? Então, a oferta de pessoas. Então, supõe-se que os mais jovens, mais velhos, fossem capazes de se defender, ou tinham conexões. Então, as crianças mais vulneráveis eram mais facilmente escravizáveis, que, aliás, permanece até a contemporaneidade. Se você olhar, Daiane, quem são os escravizados no mundo contemporâneo? São os mesmos da antiguidade. Mulheres e criancinhas. Sim. É mesmo. Então, desde a pré-história, né, supõe-se que os primeiros escravos no seu mundo, as primeiras pessoas escravizadas não foram escravizados, mas escravizadas. Então, supõe, inclusive, baseado em John Scott, eu acho que isso está certo, né, que você sabe que o gênero precede as relações de classe e a propriedade privada, né, as relações de gênero precedem. Né, o ser humano ainda era um primata, né? Isso eu não estou querendo ofender os primatas, né? Porque eu acho que quando a gente fala que a gente é primo do macaco, a gente está ofendendo o macaco, O né? pobre coitado. O macaco, então, assim, toda família tem um primo mala, não tem? Aquele primo desonesto, né? Aquele primo safado, né? Que ninguém... Então é a gente, o primo safado dos macacos, né? Então, quando a gente ainda era um primata, né? Começou a haver essas relações. E então os primeiros casos teriam sido mulheres e criancinhas. E permanece até a contemporaneidade, quer dizer, uma coisa muito antiga e que a humanidade não se desgarrou disso. Né? É uma questão que parece que vem e volta na história da humanidade. Né? E então, quando as crianças são mais vulneráveis, são as mais escravizáveis. O que tem de criancinha trabalhando, né? Às vezes de empregada doméstica, né? Fingindo que é da família. Não. Quantas famílias de classe média alta no Brasil não criam uma menina, né? Criam uma menina que é uma menina do interior, né? Aquela coisa. Isso já foi muito mais comum do que é hoje em dia, né? Esse tipo de situação próxima à escravidão. Bem, então a presença de crianças ela foi ficando cada vez mais gritante e eu terminei até escrevendo um texto que saiu no livro de Regina Xavier e enfim, né, lá no Rio Grande do Sul, recentemente, mas assim, Manolo Florentino escreveu sobre esse assunto também. Então é um assunto muito cruel, mas é muito visível, está se tornando cada vez mais visível, o que muda, inclusive, a história da África no Brasil, quer dizer, quando a gente vai tentar entender as religiões africanas no Brasil, porque há essa hegemonia das religiões da Costa da Mina em relação às religiões de Angola, né, talvez tenha também um vínculo com isso. Né? Tem várias explicações, a primeira comunidade, como disse Roger Bastide, essa questão da reafricanização, como diz o Nicolau, tem muitas que é Nicolau Paredes, tem muitas questões, assim, Helen Osório, junto com Regina Xavier Olivo, esqueci o nome de Helen, que é uma querida amiga também, mas enfim. Mas voltando, então tem muitas questões aí envolvidas nessa questão da África, mas se a gente supõe que eram crianças muito pequenas, né, então que às vezes não iniciadas, tem um documento do Cônsul inglês que ele fala já na década de 50 que está se dando preferência em trazer para o Brasil daí em diante criança pequena mesmo, não iniciada, porque não tinham marcas de nações, não tinha escarificações, né? Ele diz até tatuagem, talvez por uma influência dos ingleses viajando para a Indonésia, né? Mas o fato é que são crianças que chegam aqui e não tem nenhuma marca que era uma criança africana, né? Não tinha sido iniciada, coisa que teria um adolescente. Né? Então, essa presença infantil ela é muito forte. E aí também nos ajuda a entender o navio negreiro. Então, entrando agora no navio negreiro. Agora eu entendo uma coisa que eu não entendia.
Quando a gente falava no navio superlotado, supercarregado, e as expressões são muito comuns, por exemplo, assim, ninguém usa mais pinho, né? Mas pinho, na realidade, ele encaixa, né? Então, quando se fala apinhado, vem de pinho. Em inglês, se falava no navio negreiro, as pessoas no porão viam spooned. Spoon, escolha, encolheradas, também encaixada. Quer dizer, é uma viagem tão junto, tão junto, tão junto, que era assim. E a gente sabe que o que caracterizava o navio negreiro eram as várias cobertas, né? Que ele vai fazendo literalmente prateleiras muito longas e as pessoas vão sendo enfiadas ali, né? Enfiadas mesmo, né? Então, depois, às vezes, eventualmente, se der, manda sair prateleira por prateleira para a pessoa circular um pouco, né? E aí, às vezes, tem alguém morto lá no meio, né? A viagem do navio negreiro é uma coisa absolutamente brutal, é indescritível isso, né? Não dá para... É terrível. Mas, enfim. Então, no navio negreiro, agora eu entendo como é que, às vezes, porque a tonelagem do navio, sabe, Daiane, não é peso, não. Tonelagem de navio é de tonel, é uma medida de volume, como litro. Litro não é uma medida de peso, né? Um litro de chumbo derretido pesa mais do que um litro de água, né? É uma medida de volume, tá certo? Então, a tonelagem de navio é uma medida de volume. Então, a gente vai fazer, tem um metro quadrado, quantas pessoas você enfia ali, né? Você jogando, aí você bota ali assim, bota 5, bota 10 ali assim, adulto, né? Mas não cabe mais, porque tem um momento que mesmo espremido não cabe mais. Mas se você botar criancinha, aí você dobra o número. Então, eu acho, hoje em dia, eu estou convencido que grande parte daqueles navios que você via pela tonelagem, e claro, eles nunca obedeciam, mas mesmo sem obedecendo, você vê que é impossível. Pela física, é impossível você botar mais de 100 pessoas naquele espaço, e aí você vê, não, tem 380, é criancinha. É criancinha, sabe? Então, os navios negreiros eram apinhados, encolherados de criancinhas, né? Então, e o navio é uma grande fábrica, né? O navio, outra coisa que é muito interessante hoje em dia, e aí ajuda a explicar o nosso racismo estrutural, né? Porque um dos grandes avanços da história foi mineira, e está aí André Lisle, né? E trabalhou com isso. O pessoal de Minas trabalha muito com esse negócio da pulverização da propriedade de escravo, né? Quer dizer, muita gente, pequeno proprietário de cativos no Brasil, isso é uma coisa absolutamente brutal. Ah, tá aí Jaime, né? O grande estudioso do tráfico, né? Aí, Jaime, saber de você aí, né? Que já sabe tudo isso, né? E muito mais. Mas, enfim, então, essa pulverização, ela também se desdobrar nos negócios. Então, hoje em dia se estuda muito que grande parte desses navios negreiros, na verdade, eram associações, às vezes parecidas com o que contou Robson Crusoe. Se junta um grupo de negociantes, vamos preparar uma viagem aqui. Aí tem fulano que tem 45 pessoas, outro tem 15, outro tem 25. O mestre do navio negreiro, que é o capitão, aparece às vezes como está na frente de tudo, inclusive como testa de ferro, se dançar tudo, ele é que dança, está tudo no nome dele, né? Mas então ele tem a comissão bacana, né? Se chegar for bem sucedido, ele vai levar 40, 50 pessoas com ele. Então há muita viagem que é assim. Não só tem aquela daqueles grandes negociantes, mas mesmo os grandes negociantes, geralmente, quando chegava, preparava uma viagem, ele tinha a maioria. O navio vai caber, sei lá, 500 pessoas. Então, aquele grande negociante tem 300 pessoas que é dele. As outras 200 ele rateia entre associados que vão participar. Então, é um grande negócio, como são os acionistas hoje em dia. Tem os maiores e tem os menores. Sim. Então, o navio negreiro em si é um personagem histórico. E é muito fascinante. Estudar o navio negreiro, está aí o Jaime, que estudou muito isso. O navio negreiro é um personagem fantástico, né? Porque ele tem os trabalhadores do tráfico, cada um com suas verdadeiras suas angústias, cada um com suas ansiedades. Geralmente o marinheiro ele é mais bem pago, mas ele é mais bem pago se ele receber na volta, né? Porque ele vai. Nesse episódio do Beninho, uma coisa interessante que eu andei notando é o barracão, né? O barracão tipo do engenho, né? Quer dizer, do trabalhador. Ele vai no engenho, compra e deixa fiado. Aí quando chega no final do mês, que ele vai ser pago do corte da cana, ele descobre que ele deve mais do que ele ganhou. E essa questão
do peão endividado é um problema de toda a América Latina, né? Das obrares, das fazendas no México, em todos os lugares da América Latina e no Brasil também. O navio negreiro também funcionava assim. Eu noto que a pessoa viaja muito a crédito, fica comprando coisas. Quando chega no litoral africano, onde o navio pode demorar muito tempo para embarcar, e aquele marinheiro, ele desembarca ou não, ou fica por ali, ele vai beber cachaça, ele vai querer comer alguma coisa, ele vai às vezes precisar de uma roupa, de um facão, sei lá o quê, e tudo isso ele vai se endividando. Então, se ele conseguir voltar, teoricamente ele é pago, né? Mas ele pode também ser demitido, né? A Sim. gente sabe hoje em dia que tem imensas comunidades de marinheiros vivendo em toda a África, marinheiros de diferentes nacionalidades, que foram demitidos. O cara trabalhava no navio inglês, chegou lá no Golfo do Benin, o capitão Anamabu, o capitão arretou-se e mandou ele embora. Pronto, ele ficou por lá. Talvez ele consiga um emprego no navio holandês, no navio português, porque alguém morreu, talvez não consiga. Talvez nunca mais volte para a Inglaterra. Né? Enfim, então isso acontecia com gente de várias nacionalidades. Então tem várias profissões. Esses portos do litoral, por exemplo, assim, é muito interessante a questão do prático do porto. Todo porto natural tem um prático. O prático do porto, né, que é o cara que conhece como entrar em segurança no porto. Até hoje existe a profissão, sendo que hoje em dia a profissão altamente remunerada é feito cartório. Ela é para o concurso público. Se você se tornar o prático de um grande porto brasileiro, você ganha muito dinheiro. Aí, por exemplo, mas Marco, o que é que ele faz? Não, você imagina um cargueiro daquele de não sei quantos milhões de toneladas, e você tem as correntezas atlânticas. Se você souber como entrar no porto, aproveitando as correntes, você economiza centenas de milhares de litros de óleo diesel e o navio atraca rapidamente no lugar certo. Se você errar, é o maior prejuízo. Então, é uma profissão altamente especializada. Sempre existiu isso. Se esperar o prático. Então, toda portozinha tinha prático. E tinha casa de prático de porto que ficava rico. Não, o relatório alcoforado. O famoso relatório alcoforado, o cara fala que o prático do Porto de Campos virou barão. Eu não sei qual disso, é até curioso. Qual daqueles barões do tráfico do Rio de Janeiro é apenas um prático de um portozinho de cabotagem. Então, o navio negreiro em si é um grande personagem também. Olha, é um tema muito amplo. E que, se isso aqui tiver pessoas mais jovens, jovens historiadores aí, é um tema que o Brasil inteiro funciona. A gente precisa saber mais sobre isso, sobre Sim. esses grandes negociantes de gente, sobre esses navios negreiros, sobre os empregados do tráfico, né? Sobre quem são essas pessoas que trabalhavam nessas várias atividades, né, de recepção das pessoas em terra, do embarque dentro do navio negreiro, né, como é que isso funcionava, né, sobre os consertos desses navios, sobre as rotinas portuárias. Isso é um dos grandes temas ainda totalmente em aberto. E pode ser visto de vários níveis, como história social, que é o que eu faço, tem a parte da história política, que todo mundo termina fazendo, as relações de poder, tem a parte mais econômica, propriamente dita, né? É um tema fascinante e está vinculado. Então, se eu tentei Começa com uma responder, pergunta e chega nessa, não tem como. chega nessa. Nós temos algumas perguntas, Marcos. Posso fazê-las? Acho que eu vou fazer Boa 3. vontade, Você como quiser. responde, depois eu faço mais as outras 3. Se tiver mais alguém, gente, que quer fazer alguma pergunta, este é o momento. A Cláudia Lima perguntou, professor, se houvesse, né, se tivesse ocorrido pelo imperador, né, Dom Pedro I, a libertação desses escravos, tanto na segunda década, né, de 1800, quanto nos anos 50, né, do século XIX, se a monarquia não teria sido derrubada antes, né, de 1888, 89, aí, da abolição. Olha, não, a pergunta é legítima. A gente, como historiador, a gente sempre gosta da pergunta contrafactual, né? Porque o nosso grande problema, a maior pergunta da história do Brasil é por que é que o Brasil se lascou? Por que a gente se lascou, né? Porque a gente não é assim feito a Austrália, né? O Para mim, por Canadá, que o né? Brasil ficou unido? Eu ainda não consegui me responder essa. Mas... Também, né? Para mim, a questão da união territorial, né, é a escravidão. Eu não tenho nenhuma dúvida. A escravidão foi a unidade territorial, porque o grande capital, quer dizer, os grandes negociantes de cativos, os grandes fazendeiros, e até hoje eles defendem relações de trabalho sórdidas
para justificar a grandeza da nação, né? Então, quando a gente vê todo esse discurso político de que não pode fazer isso, que seria bom para o povo brasileiro, não pode fazer isso, que também seria bom para o povo brasileiro, porque isso vai quebrar o mercado, vai quebrar o Brasil, é o mesmo discurso de sempre, né? É o mesmo discurso de sempre, de elites que têm uma mentalidade totalmente colonial. É muito possível, sim, que a monarquia tivesse caído, né? Ali, é muito possível, sim, que ela tivesse caído, mas talvez não, talvez se tivesse subido com o poder popular. Agora, eu acho que isso seria impossível, porque o âmago da nossa monarquia é escravista. Sim. Não era só um Talvez não teria defeito. nem acontecido, né? Talvez se Não, pensar dessa nem forma. acontecido, né? Nem acontecido. Então, eu acho que o âmago é escravista. Claro que filosoficamente, o Pedro I, né, aquela coisa de que ele lia, ele achava desumano, mas o fato é que ele realmente não tomou nenhuma iniciativa efetiva para sequer melhorar, né? Há toda Sim, uma história que começou a estudar isso, até simpatizando com ele, porque a história mais antiga que nós tínhamos, como Joaquim Nabuco, por exemplo, né? Joaquim Nabuco, que para mim foi o historiador que mais influenciou essa memória histórica que nós temos do imperador, como aquele imperador, tanto Pedro I como um cara estouvado, entusiasmado, mas cheio de boas intenções, né? E o Pedro II como um cara bacana, uma pessoa bacana, mas cercado de fazendeiro de café, senhor de engenho, traficante que enchia o saco dele e atrapalhava o governo. Isso foi Joaquim Nabuco que criou, acho, no Estadista do Império. Eu sei que tem outro, Oliveira Viana e tal, mas o que eu mais lido é uhum. Joaquim Nabuco, e Joaquim Nabuco tem uma diferença entre esses outros, é que ele escrevia bem. Então, Então ele ler o vai ser Estadista do lido. Império, Uhum. ler o Estadista do Império, todo mundo aguenta, ninguém aguenta ler Oliveira Viana muito, mas o Estadista do Império todo mundo lê, que é uma maravilha. E ele criou esse mito, também esse mito de que todas essas revoluções eram umas briguinhas de senhor de engenho, né, ali, brigando, mas que não dava em nada. E quando aparece um liberal radical, alguém ele diz assim, não, mas isso aqui é um cara isolado. E aí foi um péssimo influência na história brasileira, apesar do livro dele ser grande, eu recomendar, mas as pessoas esquecem de ler com os olhos da época, os olhos que ele via aquilo. Né? Então, ele teve essa péssima influência e criou esse mito, mas na verdade a nossa monarquia é escravista. Né? A gente sabe que eles podiam ter feito mais. Né? E aí Uhum. começou a vir através de brasilianistas. É paradoxal que começou a vir isso através de quem? Robert Conrad, né? Roderick Barman, mais recentemente Jeff Nidell, né, que começa a mostrar, né, que ele tem a história brasileira, mas acho o primeiro a mostrar essa historiografia. O Dom Pedro puxando para não acabar com a escravidão, é realmente eu acho que foi o Robert Conrad, porque antes disso tinha mesmo aquela coisa, não, parece que Dom Pedro era um cara legal, não, parece que ele que nada, né? Então a nossa monarquia, eu acho que ela não teria existido, porque eu acho que o âmago dela é escravista mesmo, Exatamente. sabe? Porque a autoridade é o princípio da autoridade, E né? do apoio político também, né, das negociações, dos projetos, né, em curso. Exatamente. E depois tem uma outra coisa que quem estuda escravidão às vezes esquece, porque às vezes a gente esquece o que é o antigo regime. A gente escravidão é muito vinculado só à escravidão. E esquece que a sociedade antes da Revolução Francesa é dividida não só em condição, quer dizer, escravo livre, mas em qualidade. Qualidade é uma coisa que ou você tem ou não tem. Ou você nasce nobre ou não nasce. E se você não nasce nobre, quer se nobilitar, você tem que provar que nas últimas 6 gerações, né, os estudadores de colônia trabalham muito isso. Né? Você Uhum. não teve ninguém com defeito mecânico, quer dizer, trabalhou com as mãos, não tem sangue infecto, que é sangue judeu. Né? Então, isso é muito difícil, você ter várias gerações do lado materno e do lado paterno. Então, é do âmago da monarquia a noção de qualidade, né? Ou você é ou não é. E aí o cativo, né, é o defeito mecânico, realmente. Mesmo que ele tenha, a não ser que ele seja um nobre do Congo, aí ele tem nobreza no século XVI, né? Mas aquilo pode ser apagado com o tempo. Então a cor da pele, aos poucos, no Brasil, ela se transformou em qualidade, no estigma realmente da pele. Então o nosso racismo é muito interessante como a forma como ele se organizou, porque ela foi para a cor da pele. Quanto mais escura a cor da pele, menos qualidade a pessoa tem. Então, não é só uma questão de condição, é uma questão de qualidade. De uma certa forma, o antigo regime sobrevive até hoje em dia entre nós. Né? O brasileiro, para a gente entender melhor o nosso racismo, a gente lê muito sobre os Estados Unidos, a gente precisa ler mais sobre o Brasil mesmo, sabe?
sobre o Brasil mesmo, sobre Portugal. Precisa perceber aqui a nossa estrutura e não só perceber o que está lá fora. Porque o nosso, de uma certa forma, tem certas brutalidades próprias, né, que ele é diferente. Não é que é menor nem é pior, ele é diferente. Cada país tem seu próprio fascismo e tem seu próprio racismo. Todos são brutais, terríveis, mas têm estruturas próprias. E para combatê-los, a gente tem que entender essas estruturas próprias. E não apenas, eu li sobre fascismo na Itália e no Brasil é igual. Aí lascou, aí você não vai conseguir, né, entender o fascismo, o que é fascismo, né? Você não vai conseguir entender, porque você está procurando lá não sei aonde. Então, você procura lá não sei aonde para você entender por analogia, que é uma das formas da gente entender. Mas uma vez você entendendo a analogia, você vai entender aqui mesmo, né? É isso. E o Jaime Rodrigues pediu para você falar um pouco sobre as suas fontes, tanto dos seus trabalhos sobre o tráfico, quanto das orientações que você tem realizado, né, nessa temática. Daí vou fazer mais duas para a gente não se estender também demais. A minha querida professora Andréia Lisli perguntou, pediu para você falar um pouco mais, tanto da polêmica das derrubadas das estátuas dos traficantes que aconteceu, né, ao redor do mundo, e também um pouco sobre a associação entre os traficantes de escravizados e os seus congêneres nos dias atuais, né? Acho que esses dois assuntos. E, por último, aí eu encerro com o professor André Machado, que perguntou se a manutenção do tráfico era fundamental para a manutenção do território do Império, como ele resistiu ao acordo para o fim do tráfico em 1826. Ele não se efetivou, né, como a gente sabe, mas os contemporâneos não tinham essa certeza, né? A gente sabe hoje, mas na época isso não era claro. Aí eu acho que é isso. Aí meus colegas são maus, né? Porque eles só fazem perguntas difíceis, né? Que maldade, né? A mais facinha, acho que foi a de Jaime, né? A de Jaime foi a mais facinha, porque a gente trabalha com fonte mesmo. É sempre a descoberta, não é? Essa questão do tráfico, porque a gente às vezes encontra onde a gente menos procura. E a base de todo historiador que trabalha com o tráfico sempre foi a documentação inglesa mesmo. Mas, assim, é muito interessante que existe a documentação portuguesa. Os consulados portugueses estão sintonizados, inclusive da correspondência de Pernambuco, que eu conheço muito bem, e para o Rio de Janeiro eu conheci uma parte delas, é imensa. É muito interessante que tem muita coisa que não chega aos ingleses, porque os ingleses estão combatendo o tráfico, os portugueses, mesmo quando eles estão combatendo, a partir do setembrismo, né, de 1800, da década de 1830, né, eles que tem que combater o tráfico, mas eles também têm que defender a honra nacional. Então, a correspondência consular, eles anunciam, tem um navio negreiro aqui, que os ingleses insinuam que é traficante, e é mesmo, porque fulano de tal, isso assim, assim, mas isso aqui tem interesse de Portugal, assim, assim, e esse negócio é assim, assim. Então, essa documentação consular de outros países, a gente precisa visitar mais, eu acho que é uma das grandes chaves. A própria documentação americana também tem alguma coisa. Eu tive acesso há muitos anos atrás, depois não tive, tentei ver isso nos Estados Unidos, em Washington, alguns anos atrás, tinha se mudado para outro estado, e para a gente brasileiro viajar é muito caro, ela não está online ainda. A local é aquela, né? Um dos grandes achados recentes são justamente as ações de liberdade, porque, principalmente para lugares feitos no Rio de Janeiro, tem muitas narrativas, né? Muitas narrativas, que tem muita ação de liberdade, então tem muita narrativa de gente contando, né, como foi, que veio, aquela coisa toda, e a gente precisa começar a juntar esses pedacinhos. Né? Eu não tô, isso é gente nova que está fazendo esse tipo de trabalho. E por último, claro, jornais, diferentes jornais, e eu topo tudo em termos de fonte. Às vezes vem de onde você não espera, né? Às vezes vem o depois. Por exemplo, assim, uma coisa que eu acho interessante sobre esse ciclo das revoluções liberais, 24, 17 em 48, que às vezes fica procurando só coisa de 17 em 17. Aí vem 30 anos depois, aí um cara, porque tá brigando com o vizinho, aí narra um episódio em 17 que aconteceu com aquele vizinho, porque aquele vizinho não presta. É uma coisa muito boa, quer dizer, a fofoca também ajuda a gente. É maravilhoso. Ajuda muita gente, né? O fofoca. Relações de André, realmente, o Brasil precisa entrar nisso. Aqui em Pernambuco, o que mais me impressiona não é nem o tráfico como ele está sendo retratado, os nossos barões e pessoas importantes em nossa cidade, mas principalmente a ausência da memória, quer dizer, ao invés de ser a presença de estátuas, é a ausência.
né? Quer dizer, a gente precisa reivindicar Bacoca até alguma coisa, e Malunguinho, e certas coisas. Por exemplo, o Museu do Estado de Pernambuco, e é o mais óbvio isso, né? Eu tenho orientando a Amanda Gomes, que trabalhou com o Francisco de Oliveira, que era o dono original da casa. Né? Isso é uma coisa que é bem sabido. E o Francisco de Oliveira, um dos traficantes que eu identifiquei muitos anos atrás, me impressionou, o Barão do Bibiri, era na década de 20, né? Foi o maior traficante de Pernambuco. E continua depois de 31, no Carneiro, aquela coisa toda. E a casa era dele, o filho herdou. O filho, depois que herdou, claro, ele reformou. E o palacete é no estilo eclético, né? Que é a housemania, né? Quer dizer, o ecletismo, o arquitetônico, que às vezes dá coisa muito feia, muito doida, mas às vezes fica muito bonito, né? Você mistura uma coluna dórica com uma janela da Índia, sei lá, aquela coisa assim, né? Então, mas o palacete é bonito, e aí não tem nenhuma placa. O palacete está lá como sendo do, do, do filho dele, né? E aí, recentemente, eu recebi que botaram uma placa na Rua Amélia, que é uma das filhas do Francisco de Oliveira, né? E que ele lá bastante resolveu abrir uma rua ali, botou o nome da filha, botou não, que tinha sido a filha do Augusto, não sei o quê. Quer dizer, no próprio Museu do Estado não há memória disso. Então, acho que a gente precisa recuperar a memória. Então, e é muito sintomático como se tente, mesmo nos dias de hoje, apagar a memória. Aquela descoberta no Museu dos Negros Nobres, no Rio de Janeiro, é impressionante como tiraram absolutamente todos os recursos daquilo. Né? Então, se chegar lá, está sempre fechado, porque não tem recurso. Quer dizer, há uma sabotagem, quer dizer, faz parte do nosso racismo, o racismo estrutural brasileiro, essa suposta polidez. Né? Então não precisa a pessoa dizer, eu sou racista, eu quero destruir isso. Não, peraí, não tem dinheiro, olha, não precisa. Olha, é a forma como se organiza o racismo brasileiro. Isso, o da nossa sociedade emotiva e profundamente individualista, como dizia o Sérgio Buarque de Holanda. Então, eu acho que a gente precisa ocupar as ruas, eu acho que é preciso as pessoas começar a ocupar esse espaço. E aí entra também as outras revoluções, né, de diferentes camadas sociais, mas que são as do povo. Eu acho que a gente precisa ter mais ruas com os heróis, mas não os heróis que são aqueles senhores de engenho, os barões, mas os camaradas que foram para a luta também, pelo menos na Praeira. Na Praeira tem combate no ataque ao Recife, que aparece assim um funileiro, né, Geraldo Amarante, da casa dele, deu tiro na tropa do governo. Queremos achar desse cara, né, um funileiro que brigou que, na casa dele. Né, tem alfaiate que fez isso, da casa dele, deu um tiro nas tropas do governo. Quer dizer, o cara enfiou o pé na jaca na praia. O que é que esse cara queria? O cara é um funileiro, o cara é um artesão, quer dizer, é isso, é a nacionalização do comércio a retalho. Né? Então, essas pessoas do povo têm que ser recuperadas. A gente precisa começar a ocupar as nossas ruas com isso também. Faz parte do movimento, pegar aquela estatuazinha que, se tiver algum valor artístico, bota no museuzinho lá explicando o contexto da época em que foi ela feita, né? E tal, e bota, mas tira ela do meio da rua, sim, né? Tira ela do meio da rua, sim. E alguns são criminosos. Algumas dessas pessoas que estão ali são criminosas. Esse negócio, já entrando na terceira pergunta, de 31, quer dizer, as pessoas que entraram depois de 31 estavam escravizando ilegalmente. Quer dizer, o Marinho da Bahia, ele não é só traficante, ele é um bandido. Ele é um bandido pela lei brasileira, não é eu que estou condenando, é pela lei brasileira. Ele era um bandido. Né? Isso está provado. Então, como é que você tem um bandido de um crime hediondo, quer dizer, um sujeito terrível, né, que provocou um crime, escravizou dezenas de milhares de pessoas, e você tem uma estátua desse camarada porque ele era banqueiro, né, porque ele foi capaz de multiplicar o que ele ganhou, né, para ele mesmo. Para os Então, amanhã descendentes, né? Até não sei qual geração. amanhã nós vamos ter as estátuas nossos heróis, são os grandes banqueiros brasileiros, né? Sei lá, acho que devia fazer uma estátua para o Joesley Wesley também, né? Acho que essa é coisa desse tipo, assim, uma grande estátua, né? Do nosso grande banqueiro, Eduardo Cunha, né? Porque é o equivalente disso. São grandes bandidos, né? Os bandidos que ficam. E a memória, que a história tem a parte da memória, realmente o vencedor tenta construir.
A pergunta de André é mais difícil. Mas, André, que maldade, rapaz. Eu ainda pego você numa pergunta sobre seus estudos sobre o Pará. Ainda vou me vingar, não, quando você estiver dando uma live. Essa realmente é de 26, né? Para acabar em 29. Inclusive, ele autoriza o Dom Pedro, acho que é em 29, né? As províncias a fazerem alguma coisa para acabar com a escravidão, alguma legislação para começar. Aquela coisa de mentir também brasileiro, né? Bem vaselina, né? Isso é uma pergunta que eu não tenho uma resposta para você. Porque se seria, como seria. Eu acho que o tratado ele fortaleceu muito a monarquia, porque permitiu mais empréstimos. Então é muito interessante, quer dizer, é uma negociação diplomática típica, né? Ele, se por um lado ele cede uma coisa, quer dizer, a gente vai acabar com o tráfico, mas por outro ele permitiu à monarquia se capitalizar, né? Então ela fortaleceu o tratado, deu dinheiro. Tinha a Guerra Cisplatina, que você sabe melhor do que eu, né? Então, que sem esse dinheiro, aí sim a monarquia tinha caído. Uma das grandes ameaças à monarquia também foi a nosso fracasso na Guerra Cisplatina, né? Como foi na Guerra do Paraguai, né? Quer dizer, deixou o reino, né? Mostrou que o Brasil era um país atrasado, escravista, sem nada, né? Sem condição nem sequer de fazer uma guerrinha ali com um vizinho teoricamente muito mais frágil, né? Então, mas então tem esses dois lados aí daqueles tratados. Mas é uma boa pergunta mesmo. Essas perguntas, se, como seria, né? É meio complicado. Mas eu estou muito convencido de que no âmago dessa estrutura de poder, os traficantes tinham um poder muito grande na monarquia brasileira, sabe? Não era uma classe à parte, uma camada à parte, eles eram muito poderosos. Agora, aí depois de 50, realmente, os que continuaram, insistiram, aí começou a ser criminalizado assim mesmo, só aqueles que não eram nascidos no Brasil e que insistiram mesmo depois de 50, porque os que ficaram caladinhos, pegou seu dinheiro, investiu no negócio, ficou tudo bem. E não é à toa que as obras públicas de mudanças, isso já é antigo na história brasileira, da urbanização de todas as nossas cidades, da década de 1840, é com dinheiro do tráfico. Eles são aqueles traficantes que começam a ver as oportunidades do segundo reinado, né, de modernização, de novas ideias, né, quer dizer, que tenta impingir, começa a perceber ali uma outra maneira de ganhar dinheiro, inclusive ganhar dinheiro se aliando ao poder público. Em Pernambuco é muito claro. As nossas obras públicas, trazer água encanada para o centro, teatro, tudo. Já na década de 40, é todo traficante de escravo com o dinheiro do governo provincial. E com denúncias da oposição de roubo. Ele já começa roubando, o Estado dos banqueiros já começa roubando o povo brasileiro, primeiro escravizando pessoas que vai se transformar no povo brasileiro, depois pega o dinheiro que esse povo brasileiro fabricou e já está roubando também. Então, é uma história que se repete, né? Que se Sim. repete. Não Acho que sei se agora respondi. respondeu maravilhosamente. Temos as últimas 3 perguntas, Marcos, aí eu acho que a gente pode encerrar, né? E primeiro a Débora Araújo, que gostaria de falar que é sua fã. Vai, Débora, se junte ao time. Qual a sua opinião sobre a produção historiográfica do tráfico transatlântico produzida na chave da história global? E se você acha que esse foco vai mais para o lado econômico do que para as perspectivas sociais. O Vitor Costa, que perguntou se existe algum registro sobre as embarcações que foram enviadas para outros portos pelo bloqueio ao Porto de Recife em 1817. E o Franco Alves, que dentro do que a Débora perguntou, né, sobre a história global, né, e o tráfico, o que você acha do conceito de segunda escravidão? Aí eu acho que encerramos as perguntas. Com relação à documentação, a gente sempre está descobrindo novos documentos, né? Deve ter coisa nova, eu sei porque o Roquinaldo está trabalhando com esse tema lá, com outra documentação, inclusive de Angola, tem muita coisa em Portugal, né? O que falta realmente é recursos, né, para a gente fazer essa pesquisa, né? O universo de documentos que tem em Portugal é uma coisa imensa, inclusive no arquivo da Marinha, é um arquivo imenso, 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 imenso. Então tem muita coisa para ser feita que a gente vai descobrir ainda, né? Enfim, né? É muita coisa que tem para ser feita.
A outra pergunta, qual é da perspectiva global e segunda escravidão? A segunda escravidão, eu já arenguei muito com Rafael, porque eu acho que aquilo não funciona. Primeiro, eu sou contra rotular. Eu acho que é uma rotulação que não serve para nada, porque se o que aconteceu ali em São Paulo é a segunda escravidão, então a escravidão do Egito Antiga é o quê? 0,1. A escravidão mesopotâmica é o quê? 0,2. O que é isso? Isso é escravidão, é o Windows, velho, né? Então, escravidão no Brasil é 1,2 versa, né? Uma coisa assim, só se for, né? Então isso é uma bobagem, em primeiro lugar, né? Em segundo lugar, eu acho que a escravidão sempre foi vinculada ao capitalismo, mas vem um conceito, o Rafael e o Ricardo, que são dois excelentes historiadores, eu gosto muito do que eles fazem, muito do que eles fazem. Né? Eu não gosto desse conceito, como um conceito que você quer aplicar para tudo, tá certo? É, é, então, primeiro tem o conceito que eles usam de capitalismo, que é dentro de uma linha do marxismo, né, que é uma coisa do século XIX. Mas você pode achar que o capitalismo tem outras linhas, mais possuídas e outras. Você acha, você já é capitalista, você fala em circulação ampliada do capital mercantil, você pode puxar para trás. Eu acho que ela sempre, para mim, a escravidão é muito obviamente, a escravidão que veio para as Américas, muito obviamente, como uma grande empresa mesmo, capitalista mesmo, sabe como é? Vinculada ao capital mercantil internacional e financeiro, sabe? Sim. E esse negócio do capital, a segunda escravidão foi muito usada nos Estados Unidos e mesmo lá está sendo debatida, mas era um episódio que inclusive funciona para São Paulo. Funciona, que é o seguinte, aqui você tinha aquelas fazendas antigas em alguns estados do sul dos Estados Unidos, e aí quando a escravidão ela se expande, as plantações de café para outras regiões, então aquelas plantações mais antigas, não tinham famílias, as pessoas estavam ali, já tinham estratégias de resistência e sobrevivência bem sedimentadas, né, igrejas negras e alfabetizando, então você pega aqueles meninos jovens, vende e manda para lá. E é uma coisa muito brutal. E até Casagrande e Senzala, né, Gilberto Freire, ele, de uma certa forma, já dizia isso, que ele dizia assim que a escravidão no engenho do Nordeste era muito boazinha, porque o cara ficava ali, aí tinha fome, aí comia uma goiaba, né? Aí tinha mais fome, aí comia outra manga, né? E aí foi tudo para São Paulo, onde em São Paulo a escravidão era malvada, né? Então isso é um absurdo, a escravidão sempre é péssima em qualquer lugar, mas é Uhum. Gilberto Freire, não sou eu que Deus saiba. Mas, de uma certa forma, então seria essa segunda escravidão, quer dizer, uma escravidão onde a pessoa foi arrancada, sem família, e a dificuldade de resistir seria muito maior. Só que a longo prazo a gente viu que não foi assim. Né? Quer dizer, as fugas, quilombo em São Paulo, está aí a obra de tantos historiadores, Maria Machado e outros em São Paulo, o pau está comendo do mesmo jeito. Né? Então, eu acho que essa ligação com o capitalismo não funciona. Agora, funciona. Pode você fazer esse modelo, você tem um determinado conceito de capitalismo, e você está trabalhando lá para aquela região ali, você pode até usar. Mas eu acho que então é muito circunscrito. Para mim, não serve, tá certo? Eu não tenho como instrumentalizar isso para Bahia, para Pernambuco, a não ser forçando uma barra, pegando martelo assim, não, eu vou usar, né? Igual a marxistas antigos, né? Pegavam assim no Brasil e tinha que achar um determinado modo de produção para ser o que Marx disse, porque ele disse tem que ser isso, né? Então, pronto. Então, eu não acho que funcione. Agora, sabe o que eu gosto desse texto? O exercício histórico de teorizar. É por isso que quando eu converso com o Rafael, eu gosto muito, porque é muito bom o exercício histórico de você tentar entender de uma forma macro. E aí entra outra pergunta, né, que é a questão dessa visão, mundo atlântico, economia mundo, né? A gente tem um grupo na nossa linha de pesquisa aqui na universidade que é mundo atlântico. Mas que é mundo atlântico? Mas mundo atlântico é porque está faltando um nome assim que engloba um bocado de gente diferente. Esse nome, mundo atlântico, serve para qualquer coisa. É mais um rótulo, né? Mas essa perspectiva mundo, ela tem vantagens e desvantagens. A vantagem é você pensar em termos também de capitalismo. Né? Você pensar que um navio negreiro que sai do Congo, né, ou que sai do Recife, ele pode pegar gente lá em Ambris, né, com negociantes africanos, né, e no meio tem um sardo ali morando, ali um cara, né, que seria a Itália hoje em dia, e de lá ele ir para Martinica levar gente. E depois ele volta para o Pará, e depois pega uma carga de vinho ou de arroz, sei lá o quê, né, em Belém e vai vender, sei lá, no Haiti. De lá ele vai para Bordeaux. Então, esse fluxo que algum dia a gente vai saber melhor, porque o navio negreiro, qualquer navio for
pode se tornar navio negreiro, claro que se ele for veloz, o fundamental é ser um navio veloz, para poder demorar pouca viagem e morrer menos a bagagem humana, né? Morrer menos gente, não porque é bonzinho, mas porque o lucro é maior. Então basta você construir essas prateleiras, e às vezes os navios já vêm um lugarzinho para encaixar tudo. Tá? Então é isso. Então tem uma certa utilidade, conforme o seu tempo você pode instrumentalizar, mas a grande fragilidade é essa, é você, de repente você tem uma situação específica, você está trabalhando com determinado porto e não funciona isso, né? Não funciona, você tem um outro tipo de comércio, você tem que pensar mais nas relações mais dentro do que seria a América Portuguesa, ou dentro, e então isso não funciona. Então, todos esses conceitos mais globalizantes, é Débora, né? Tudo bem, Débora. Ele às vezes tem uma certa utilidade, mas às vezes é limitado, né? O que não significa que a gente deva renunciar à teoria. Eu acho que todas essas discussões macro, elas são muito úteis. Eu estou aqui o tempo inteiro falando de capitalismo, por exemplo, né? Então, é muito útil. A gente tem que estar pensando sempre nesse mundo atlântico escravista, que são expressões que a gente usa, né? Porque quando a gente diz isso, já entende o que quer dizer, né? Com aquela palavra. Então, as discussões teóricas elas são muito importantes e elas estão sempre se fazendo. A questão é que filosofia da história, isso é o que são essas discussões, a gente nunca resolve um problema completamente, né? A gente acrescenta novas camadas de significado àquele conhecimento e vai tentando entender um pouco melhor. A discussão é muito útil. Então, serve para algumas coisas, conforme você usa. Às vezes, assim, claro, em todos esses macroconceitos tem um certo colonialismo. Então, vem assim, um americano, um europeu de uma universidade que tem um poder arretado, o cara lança assim, um conceito, e ao mesmo tempo ele recepciona vários brasileiros fazendo doutorados e pós-doutorados, e de repente aqueles trabalhos daquela pessoa vira moda naquele país, né? E às vezes vem para essas correntes e vem até com eu, por exemplo, assim, eu tenho orientando querido, que eu adoro, que ele trabalha com Kozelek, né? E eu estava dizendo, olha, eu vou lhe censurar. Você é o último orientando que eu aceito que trabalha com Kozelek. Aí, por quê, professor? Porque ele era um nazista. Kozelek era um nazista, nunca abjurou da fé nazista. Tem tanto teórico que você, para você ler, você vai porque gostou dele, vai gostar de outro, rapaz. Não dá para achar um outro teórico, você tem que escolher um nazista para você de carteirinha ali do partido nazista, tem que escolher um nazista, porque tá, não, escolhe. Então, isso é uma brincadeira, porque é um querido amigo meu, mas assim, até isso a gente tem que ter, às vezes, cuidado, né? Quer dizer, você não é que você vai censurar, você não vai deixar de ler Aristóteles, porque Aristóteles vive numa sociedade escravista e no entendimento dele a escravidão era um fato da vida, porque a noção de qualidade era muito forte naquela sociedade, naquela época em que ele vivia, né? É uma coisa dos deuses mesmo, né? Umas pessoas nascem melhores do que as outras. Mas assim, você tem que aproveitar o que ele tem de bom, né? Mas eu acho, por exemplo, o nazismo é muito recente. Mas voltou, né? Voltou, né? Com mais de 1000 aí. Enfim, então tem muitas questões, mas a teoria ela não pode ser renunciada, né? Não pode renunciar à teoria, nem pode renunciar à discussão. Você pode até fazer feito eu, dar uma de professor e querer censurar, o que está errado também, né? O professor não pode fazer isso, né? Mas a gente sempre deve ter cuidado com o que está usando e quais são as consequências daquilo. Não sei se responder, não. Não tem resposta. Só tem Com pergunta certeza. difícil, Daiane. Quando Respondeu, vem foi fazer pergunta maravilhoso. facinha, povo ruim, rapaz, é Só, maldade. só... Marcos, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Foi brilhante te ouvir, aprender tanto com você aqui nesse espaço. Eu aqui, em nome da revista, né, dos nossos conselheiros todos presentes aí, agradeço mais uma vez seu aceite, foi muito importante para a gente esse debate. Aviso a todos que estão nos assistindo que a live está salva e que nós postaremos nas nossas redes sociais, então acompanhe a revista Manac nas redes, o trabalho do professor Marcos. Mais uma vez, obrigada, Marcos, boa tarde a todos, eu acho que é isso. Muito obrigado, viu, Daiane? Foi um prazer. A Almanac é uma revista maravilhosa, lutando. Parabéns a seus editores e corpo editorial, parabéns, porque é uma luta, lutando. Então a gente tem que apoiar, sim.
Vamos apoiar nossas revistas acadêmicas. Isso é outra coisa que a gente precisa apoiar muito, colocar elas nos nossos cursos na graduação, sabe, como é, nos nossos cursos do segundo grau, colocar o máximo possível. Vamos divulgar as nossas revistas. A Almanac é uma grande revista, merece ser divulgada. E muito obrigado, viu? Eu que agradeço por dar essa oportunidade de conversar um pouco com tanta gente querida e ilustre. Abraço para todo Prazer mundo. foi nosso. Abraço, gente. Boa noite a todos. Boa noite. Posso desligar? Podemos, acho que podemos. Até mais, muito Tchau, obrigado. até. Tchau. Tchau.